tarde. Olá, todo mundo. Hoje vamos ter uma super live com uma grande amiga. Então eu quero muitos corações. Oi, Elvira. Ó, hoje eu tô até de coração aqui também, ó, para lembrá-los que eu quero corações nessa live. Quem me deu esse coração foi a Cláudia, a minha amiga Cláudia Luterbar, que é fonoaudióloga. Ela tem especialização em linguagem e neurofisiologia e tem uma experiência imensa no atendimento ao paciente afásico, tanto hospitalar, né, como no consultório. A Cláudia, ela trabalha dentro da Casa de Saúde São José, aí no Rio de Janeiro. Ela também fazia um trabalho com crianças, né, com os recém-nascidos, mas a Casa de Saúde fechou esse ano, né, maternidade. Então, Claudinha, minha querida, nós também temos um filho juntos. Esse filho se chama Comunicare, que é uma firma voltada para o atendimento fonoaudiológico. E nesse mês de junho, que foi todo dedicado à afasia, eu não tinha outra pessoa mais delicada, mais amorosa para convidar e compartilhar aqui o seu trabalho para todos os interessados. Então, Claudinha, aceita aí, por favor, o meu convite. Oi, Arnete. Que bom vê-las aqui, meninas. Claudinha, Olá! querida, boa tarde. Oi, querida, tudo bom, Gigi? Boa Graças a Deus. Obrigada, meu amor, por aceitar esse convite. Eu sei que sua vida aí no Rio não tem sido fácil, né? Atendendo esses pacientes. Mas muito obrigada por estar dispondo aí esse momento conosco, tá? Eu que te agradeço desse espaço de conversar um pouquinho aqui, né? Bater um papinho sobre o tema que eu mais gosto, considerando que eu estou tão acostumada a bater esse papinho de forma muito, enfim, técnica e formal, então acho que a gente agora vai bater um papinho aqui de uma forma mais informal com o pessoal. Eu quero mandar um coração para uma pessoa que acabou de entrar aqui na live. A Paulinha, sua filha. Aí, isso daí Um beijo, meu amor. Então, Claudinha, a gente sabe que a afasia é um tema muito falado há muito tempo. Eu escolhi esse tema porque o mês de junho, né, foi todo dedicado à afasia. E eu queria que você contasse aqui para a gente, porque assim, tem alguns fonoaudiólogos, mas tem muita gente aqui que não é, que são leigos, parentes, que provavelmente tiveram entes queridos, né, que ficaram afásicos. E mesmo sendo afasia, assim, para ter uma ideia, né, o Freud, o primeiro livro do Freud foi sobre afasia, em 1891, antes dele descobrir a psicanálise, ele já falava sobre afasia. É verdade. Então, eu queria que você falasse aqui o que é afasia, né? O que leva uma pessoa a ter afasia? É só idoso que tem afasia? Conta um pouquinho para a gente aí sobre isso. Tá, vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos por conta do público, pelo que você me falou, né? Então, a afasia, na realidade, ela é um distúrbio da linguagem, tá? Que ela pode se manifestar por um distúrbio de linguagem escrita, oral, né? Com transtornos também da linguagem, da integridade da linguagem auditiva, né? E até visual e também gestual, né? A afasia, ela ocorre, enfim, em várias etapas da idade, né? Em várias etapas de idade. E o que, comumente, o que causa a afasia são os eventos, os acidentes, né, vasculares encefálicos, né? Você também tem quadros, né, de afasia por doenças, né, no percurso de doenças neurológicas, né, de degeneração, né, no percurso de acidentes, né, trauma, né, traumatismo, no percurso de tumores cerebrais. Mas, via de regra, o que causa a afasia são os acidentes vasculares encefálicos, né? É o mais comum. É o mais comum, considerando que a gente tem dois, a gente tem o isquêmico e a gente tem o hemorrágico, né?
O isquêmico, ele, enfim, cobre uma população assim de pacientes com AVC de 80%, né? Uhum. E o hemorrágico é raro, né? Cobre uma população aí de 20%. E o quadro de acidente vascular encefálico é um quadro tão grave hoje em dia, né? Que ele ocupa a terceira causa morte no mundo, né? Em primeiro lugar estão os eventos cardíacos, né? Depois vem as neoplasias e em terceiro lugar vem o acidente vascular encefálico. E é Então, muito comum de um evento cardíaco surgir um AVC, não é? é muito comum de um evento cardíaco surgir, como também de um cardiopata, né? Independente de ter criado o evento cardíaco, ele já tem uma predisposição e ele fazer um evento encefálico, Ô, entendeu? Cláudia, e essas doenças como Alzheimer, Parkinson, né, outras demências, elas também levam à afasia? Na realidade, a evolução dessas doenças é que vão trazer distúrbios de linguagem, né, que são da ordem da afasia, entendeu? E agora, a leitura é completamente diferente, porque a afasia ela só ocorre no sujeito que é hábil naquela função. Então, você não pode dizer que uma pessoa teve uma afasia sem ela ter tido a habilidade daquela função, né? E nesses pacientes com doenças degenerativas, de fato, eles já tiveram a habilidade no curso da doença, né? Até pela perda daqueles neurônios, né? Então, eles vão apresentando esse quadro de afasia. Você falou aí que existe AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Você pode diferenciar? Porque eu acho que tem muita gente curiosa aqui querendo saber. Porque todo mundo acha que AVC é uma coisa só, Claudinha. Não, o AVC isquêmico, né, que é o mais comum, é aquele que ele acomete a artéria cerebral trazendo um impedimento, né? Então ele impede o fluxo de sangue, né, o fluxo de oxigênio naquela artéria, né? Todos impedem, né? Mas ele impede, enfim, com um coágulo, né? Ele impede sem haver uma hemorragia. Enquanto que o hemorrágico, o impedimento é por uma hemorragia. Então, tem um sangramento, e esse sangramento ele se espalha pelo parênquima cerebral, trazendo um transtorno muito maior, né? Porque além do sangramento, você depois vai ter de ter a coagulação daquele sangue, você ainda tem o coágulo que continua comprimindo, né, aquele parênquima, enquanto que o AVC isquêmico, apesar de ser mais comum, ele, enfim, traz um número de sequelas, por vezes, menor do que o hemorrágico. Um AVC hemorrágico em grande escala, ele é muito mais exuberante do que um AVC isquêmico. Há uma diferença assim, de linguagem, na perda da linguagem entre os dois, assim, sintomas diferentes. Poderia dar uns exemplos aí, por favor? Agora, a sintomatologia, ela está na dependência imediata da área lesada, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu posso ter um AVC hemorrágico e até, se o AVC for suave, eu não ter tanto prejuízo quanto um paciente com AVC isquêmico abrangente, exuberante apresentou. Agora, a gente tem a determinação específica tá na zona que ele foi afetado, na região afetada. E não existe assim, por exemplo, falar, eu tive um AVE, eu fico falando muito AVC e AVE, porque a gente usa as duas terminologias, considerando que o que se usa mais agora é o AVE. Então, você não pode dizer assim, eu tive um AVE naquela região, né? E, teoricamente, aquela região ela tem uma prevalência dessa função, né? Então, o que é importante a gente ver, no cérebro, você não tem uma região específica que vai fazer exclusivamente aquela função, tá? As zonas cerebrais, elas se intercomunicam, né? Então, você tem ali uma prevalência, tá? Então, por exemplo, eu digo que o hemorrágico é pior, né? Porque o estrago que ele faz, né? E o tempo de recuperação é maior, o tempo de recuperação do próprio insulto, né? Do próprio sangramento. Enquanto que o outro, não.
o outro tempo de recuperação é melhor, entendeu? Entendi. Eu não sei se respondi agora, Gigi. Não, tá ótimo. Olha só, me fala assim, por exemplo, quando a gente tem um paciente, né, porque a gente sabe que a afasia, né, ela vai, como você falou, dependendo da área, os sintomas vão ser os mais diversos possíveis. Então, eu já vi aí no seu consultório paciente que perdia completamente a fala, que ficava mudo, né? Eu via paciente que ficava mamamá, 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 tititi, tititi. Né? Eu via paciente que ficava só com uma palavra, às vezes era um palavrão, para tudo sair um palavrão, você fazia uma pergunta, saía um palavrão. Né? Então, assim, vinha de diversas formas, né, essa sintomatologia. Né? Muitos perdiam também a escrita, porque afetava também a questão motora, né, do braço, da perna. Né? Então, eu via que você tinha que reabilitar o lado esquerdo para escrever, para voltar à escrita. Né? Então, assim, há uma diferença, por exemplo, um AVC isquêmico, é mais comum ficar só os jargões ou as estereotipias, e no hemorrágico haver mais um emudecimento, por exemplo, ficar sem falar. Olha, Gigi, isso até existe, né? Mas isso é muito arriscado, né? A gente precisar isso aqui. Por quê? Porque a gente está sempre na determinação. Fala um pouquinho devagar, Claudinha, porque está dando um pouquinho de parada aqui na transmissão. Então, é só falar um pouquinho mais devagar, tá? Aqui em Orlando, a gente teve ainda há pouco uma tempestadezinha, então pode até acontecer da conexão cair, tá? Só para avisar, porque caso isso aconteça, eu te chamo de novo, tá bom? Tá. Na realidade, a dependência direta é a localização. Então, se eu tenho um AVC, aonde ele pegou uma zona parietal, uma zona temporal, uma zona frontal, tá? Necessariamente, eu vou ter uma dificuldade em toda a produção da linguagem. Eu vou ter a dificuldade da integridade de entrada auditiva, eu vou ter a dificuldade da organização desse raciocínio, eu vou ter a dificuldade do input motor desse raciocínio, e eu vou ter até a dificuldade, sim, também, muitas vezes, do processamento visual. Porque o processamento visual, que é algo que a gente agora está estudando muito, e é bem diferente do estudo do processamento auditivo, que ajuda muito a gente no AVC, é que os neurônios visuais, eles se organizam, entendeu? Diferentemente dos neurônios auditivos e do resto do cérebro. Então, às vezes a gente tem um AVE isquêmico e às vezes a gente tem um AVE hemorrágico que não... Deu de novo uma... Vai diferenciar isso é a zona de lesão. O que que... Eu estou recebendo a sua mensagem com um pouquinho de atraso, com um delay. Se você puder repetir, Claudinho, te agradeço. Deixa... Está tendo uma interferência, eu acho, na conexão. Se isso vai interferir. Mas vamos seguindo. Eu não sei se as pessoas estão te ouvindo, porque eu estou tendo uma certa dificuldade de te ouvir. Então, como ninguém está falando aqui que não está se queixando, eu acho que o problema é com a minha conexão aqui. Você está me ouvindo, Claudinha? Está travando a voz da Cláudia. Você quer sair e voltar? Está travando, né? Você quer sair e voltar? Chamo novamente. Tá, eu vou chamá-la aqui novamente, pessoal, porque pode ser esse problema da tempestade aqui em Orlando, entendeu? Vamos lá, vamos ver se aceita aí, Claudinha.
Oi, entrou? Voltou. Se acontecer de novo, a gente sai e volta, tá bom? Tá bom. Então, Gigi, o que vai diferenciar é a zona de acometimento e também esse sujeito, né? Como é que é a história desse sujeito? Como é que era esse cérebro? Como é que é a circulação desse organismo? Entendeu? Como é que é a neurofisiologia, né? Enfim, desse sujeito. Então, são questões que a gente não pode deixar de dar muita atenção, principalmente na avaliação, né? Na minha avaliação, uma coisa que eu considero muito, né, é saber dessa história pregressa desse paciente. Principalmente, enfim, o que esse cérebro estava acostumado a fazer, né? E, infelizmente, as lesões, elas são, enfim, na sua maioria, tem aonde há maior habilidade, né? Aonde... Isso aí é. Claudinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Voltou a travar de novo, meu Deus. Vamos ver se você me escuta. Tá me escutando, Cláudia? Tá me escutando, Claudinha? Então, eu vi nos seus atendimentos. Está entrando. Parou de novo. O que será que está acontecendo, pessoal? Por que isso acontece nas lives, logo na hora das lives? Vamos fazer de novo, Claudinha? Vamos sair e voltar? Para ver se volta. Oi. Não está me ouvindo, querida? Gigi, assim, tem horas que eu ouço, tem horas que eu não ouço. Aí você falou, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se você fez a pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Paula está por aí? A Paula está por aí? Paula, minha filha? É. Tá. Tá, então de repente seria bom talvez ela desligar o celular e deixar a conexão só com a sua, Ah, tá. para Ah, não tá. sobrecarregar. Será que a gente consegue? Paulinha, você que deve estar Consegue. assistindo. Será que você consegue, meu amor? Não, eu acho que Ela ela está nem tá. aqui. É. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudia, aproveitar que voltou aí. Eu me lembro do atendimento no hospital, no leito, ainda no leito. Você chegava, a família ansiosa, porque chegou a fonoaudióloga que vai fazer o meu ente querido voltar a falar. E aí você pedia para ficar em silêncio. É isso, isso intrigava todo mundo. Falei, não, mas eu estou te contratando para você botar meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher para falar e você pede para ele ficar em silêncio. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E também uma outra estratégia muito bacana que você faz, que é sobre pedir para tirar o ruído de fundo, principalmente a TV, né? Que em todo hospital aí no Rio, né? Tem uma TV no quarto, e colocar uma música ambiente, de preferência uma música instrumental, né? Que o paciente gostasse de ouvir. Então, eu queria que você falasse sobre essas duas estratégias do seu tratamento, ainda no leito no hospital. Na realidade, o que a gente faz, né, com o paciente afásico no hospital, né? Eu respeito excessivamente um paciente afásico, porque a gente tende a imaginar, né, que esse paciente abruptamente perdeu as condições mais importantes de um ser humano em relação à sua existência, né? Se a gente for pensar, ninguém faz absolutamente nada sem o uso da linguagem, tá? Então, eu sou assim, eu vou com muita curiosidade, eu vou assim buscando assim os mínimos detalhes e as mínimas pistas que esse paciente pode me dar para enriquecer a avaliação dele. Com relação especificamente às duas questões que você colocou, né, você tem de imaginar que esse cérebro, né, é como se tivesse ocorrido um terremoto dentro desse cérebro, né? E esse cérebro está
sobre o impacto desse terremoto. Que terremoto foi esse? Uma descarga elétrica absurda, né? Com, enfim, morte neural, de fato, um terremoto. E esse cérebro está se acostumando. Esse cérebro está vendo as coisas e, por vezes, não tem entendimento do que vê. Esse cérebro está ouvindo e não tem entendimento do que ouve. Então, o que ele faz no primeiro momento? Enfim, em vários tipos já fazia. Ele vai pegando pistas, né? Pistas, assim, contextuais, para poder dar conta do que está acontecendo em torno dele mesmo. Agora, imagina um paciente desse, né? Que está ali pegando pedacinhos para juntar o quebra-cabeça, entram 3 no quarto falando ao mesmo tempo. A televisão está ligada, vem a enfermeira, vem a chata da fonoaudióloga querendo saber como é que está essa linguagem. Então, esse cérebro, o que ocorre? Ele fica mais excitado e ocorre algo que é extremamente negativo. Quando você tem uma excitação excessiva em zona neural, os neurônios, eles, enfim, durante esse processo, eles produzem um excesso de glutamato. E esse excesso de glutamato faz com que morram mais neurônios ainda, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que não se pode imaginar, que um paciente que acabou de fazer um AVC, que já teve uma morte de neurônios importante, que um excesso de estímulo pode trazer a ele uma morte maior ainda por conta de uma produção química no próprio cérebro. E aí eu peço muito que desliga a televisão, peço para falar em falas curtas, objetivas, uma pessoa falando de cada vez, que não tenha muita gente no quarto, eu peço até que, se possível, que tenha uma pessoa, e evitar desse paciente também falar. Ele não ser muito solicitado, porque quanto mais solicitado ele for, mais ele vai ter de criar conexões e excitar esse cérebro para poder tentar responder, né? Agravado ao fato, né, de verificar pelo outro, muitas vezes, a impossibilidade de sucesso da resposta. E com relação ao silêncio e à música, né, eu estou assim, tentando, né, favorecer, né, um canal de entrada muito determinante, que é o processamento auditivo. Né? Se a gente entende, né, que tudo que a gente tem de linguagem, né, que é a leitura, a escrita e a fala, elas estão determinadas pelo que entrou, pelos canais visuais e pelo canal auditivo, o processamento de ambos, eu tenho de dar um jeito, eu vou poupar o processamento auditivo e eu vou poupar o processamento visual, porque são eles que vão estar a todo vapor durante a recuperação para poder me construir aí uma neuroplasticidade eficiente, né? Que a gente ainda tem aquele outro perigo também de construir uma neuroplasticidade ineficiente, que é quando você não fecha esse diagnóstico direitinho, quando essa fase inicial você não tem determinados cuidados que são determinantes e quando você não inicia o tratamento logo, né? Enfim, numa fase de uma semana a 10 dias. Aí são fatores que podem fazer você trazer uma neuroplasticidade, que vai ser uma neuroplasticidade que a gente vai falar que ela é ineficiente, entendeu? Então, o objetivo é esse. Por que a música instrumental? A música, porque ela, enfim, tem uma prioridade, ela não é só, mas ela tem uma prioridade de entrada no hemisfério direito. Eu tenho, nos AVEs, geralmente, né, por conta desse acometimento de linguagem, o lado que é mais acometido é o esquerdo, né? Então, a música, ela, por uma via instrumental que não tem tanta informação linguística, o que não significa dizer que notas musicais não tenham informação linguística, mas você não tem palavras, não tem roteiros, etc. e tal, e ele vai fazer com que você também já vai estimulando aos pouquinhos e suavemente esse hemisfério direito, como quem diz, ó, você que não foi tão atingido, foi também, mas não foi tanto, você vai aí esquentando porque você vai me ajudar brevemente. Mas principalmente para tranquilizar, principalmente para dar uma organização.
agravado ao fato de que as lesões cerebrais elas se assentam. Elas, no primeiro momento, elas te mostram um quadro e depois que elas se assentam, mesmo as isquêmicas, né? As hemorrágicas, enfim, vão demorar um pouquinho mais para se assentarem porque tem a redução dos coágulos, mas as isquêmicas também. Com agravante, você pode ter uma lesão primeiramente isquêmica e uma lesão primeiramente hemorrágica, porque essa lesão isquêmica, dependendo do quadro circulatório do paciente, ela pode evoluir também para uma lesão hemorrágica. Claudinha, você falou aí do tempo de atendimento, né? O quanto é importante. E eu vi, assim, aí no seu consultório, esses anos, quando o paciente chegava muito tarde, até 2 anos depois, cheio de impregnações, né? Como você disse, essa neuroplasticidade negativa, né? Muitos no tititi, tatatá, tititi, tatatá. E quanto era difícil o tratamento, né? Com essas pessoas. Não, com certeza, é muito mais difícil. Enfim, todos os padrões que a gente não queria que estivesse impregnado, estão impregnados. Então, você tem aí um leque de neuroplasticidade que não foi bem sucedida e ficou aquilo ali. Então, é uma briga bem maior, agravada ao fato de a plasticidade, todo mundo faz plasticidade. A gente está o tempo todo fazendo plasticidade na dimensão imediata do que o meio externo está te oferecendo, né? Agora, quando você está numa fase de desenvolvimento, essas plasticidades elas são em proporções absurdas. Conforme você avança a idade, elas reduzem, entendeu? Então, quando você, numa idade mais avançada, já não com tanta facilidade de fazer neuroplasticidade, como você poderia fazer numa idade mais nova, motivo pelo qual, quando os pacientes são melhores, entendeu? Uhum. Claudinha, repete o finalzinho porque deu uma travada. Entender? Aí vai trazer. Repete o finalzinho, querida, porque tá dando uma travada aqui de novo. Não, agravada ao fato, como numa idade mais jovem, você deixar de atender no início da lesão, né? Aí realmente você vai ter um quadro bastante mais agravado e, consequentemente, com maior dificuldade de recuperação. Exato. E agora, Claudinha, que o mundo mudou, que o mundo mudou. O pessoal fala, o mundo vai mudar, né, depois da pandemia. Ela não vai mudar. Já mudou. O mundo já mudou, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo o tratamento dentro do hospital, como é que a fonoaudiologia está atuando com esses pacientes, também no tratamento domiciliar, porque quando o paciente sai, né? E esses pacientes, você acha que vão ter casos de afasia que foram contaminados pelo vírus do Covid-19? Peraí que a gente está... Eu vou assim, selecionar suas perguntas, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem uma nova ordem mundial aí, que ela ainda não está definida, e estamos todas trabalhando nessa nova ordem com ensaios e erros, né? Com relação ao trabalho, né, dentro do hospital, você quer saber exclusivamente com os pacientes com Covid? Sim, né? Principalmente. Tá. Os pacientes com Covid, eles fizeram com que a fonoaudiologia se reinventasse, enfim, rapidamente. Por quê? No início, a gente não entrou nesses pacientes. A gente Fala um pouquinho devagar, querida. da deglutição, né? A gente entrou nos pacientes de Covid quando esses pacientes apresentaram alguma desordem, né, no ato da deglutição, né? Então, os pacientes graves, a gente não entrou no início. Esses pacientes graves, a gente foi entrar depois, quando esses pacientes foram desentubados, tá? E os pacientes que não foram intubados, né, mas que apresentaram quadros de alterações do trajeto da deglutição, esses pacientes a gente entrou, mas houve uma economia desse trânsito. Por quê? Por conta das contaminações, né? Então, a minha avaliação, né, de disfagia, que é uma avaliação longa, né,
eu fui obrigada a enxugá-la a 5 itens. Então, a gente não pode produzir aerossóis nessa situação. A gente tem de evitar solicitar muito do paciente, mas, por outro lado, a gente tem de pegar o máximo de informação possível para poder dar condições a esse paciente de se alimentar com segurança. Então, a gente entra, né, e fica atenta. Por exemplo, se o paciente falar, a gente já está atenta à produção da voz. Se o paciente, a gente já oferece, né, porque se ele conseguir se alimentar sozinho, a gente já vê a força. Então, a gente reduziu muito e qualquer pista que a gente vai pegando é significativa. Com o agravante, a gente não poder fazer nenhuma atividade respiratória. Olha, eu tive, enfim, a oportunidade. Fala um pouquinho devagar, amor, que está travando. Mas... Congelou? Fala um pouquinho devagar. Melhorou. Fala um pouquinho devagar. Olha, e eu que falo devagar, né? Eu tô achando estranho aqui. Ah, mas você está falando da emoção, porque é a sua paixão. Então, eu tive a oportunidade de uma lesão mais grave, né, por conta do Covid, em situações de uma lesão mais leve, e eu tive a oportunidade de ver pacientes que fizeram AVC pela infecção do Covid. E também pacientes que tiveram um AVC para casa, o que tem uma diferença importante, né? O COVID, ele eleva o nível de coagulação do sangue, motivo pelo qual ele vai trazer a possibilidade do paciente fazer AVC. Paciente esse que já tem uma predisposição para isso, tá? Uhum. Então, esse é o paciente que entrou no hospital, que está com Covid, com os desconfortos todos do Covid, pá, fez um AVC, ali durante aquele processo. Da mesma forma, o paciente que fez a embolia pulmonar, então aquilo ali, aquele quadro está ali cheio. Outra análise é do paciente que teve a alta do Covid, tá? Foi para casa e um mês depois, alguns dias depois, ele pega e faz um quadro de AVC, tá? Não ainda, de tudo que eu estou lendo, de todo o material que eu estou vendo, eles não estão conseguindo estabelecer uma relação direta desse paciente que foi de alta e que vai fazer depois. Eles acham o seguinte: esse paciente que foi de alta, que teve esse quadro, né, de AVC posterior, é um paciente, claro que ele já tinha a predisposição, ele ficou, sim, né, com todo o organismo dele muito ofendido por tudo que esse vírus causa, né, com uma dificuldade enorme de recuperação, e como tinha essa porta aberta, dependendo do grau de prejuízos clínicos geral, metabólicos desse vírus, aí ele pode fazer um AVC, que a leitura é diferente desse paciente que está ali naquele momento, com o quadro da Covid, e naquele momento ele faz o AVC, entendeu? Por quê? O que está naquele momento, a estrutura imunológica dele está naquela briga de defesa, tá? E o outro que já foi para casa, a estrutura imunológica dele já brigou, já, enfim, bem ou mal, ele contraiu, mas se defendeu, entendeu? Uhum. E o outro ainda está ali se defendendo, né? Então, o ataque começa a ser pior, entendeu? Então, os cientistas dizem que a leitura é completamente diferente. Você não pode dizer, eu fiz um AVC por sequela do Covid. Não, peraí. Você fez um AVC porque toda a sua estrutura ficou muito rebaixada, da mesma forma que se você tivesse tido um outro problema qualquer, ela também poderia ter ficado rebaixada e você ter tido um AVC depois, tá? Agora, aquele que está ali durante o Covid é diferente, bem diferente. É bem diferente. Então, você acha que vamos ter muitos casos depois de acabar a pandemia como sequela do Covid? Eu vou dizer uma coisa, eu acho que esse Covid vai
Pode repetir, Claudinha? Você acha que... nervoso central é um vírus que está se trabalhando com ele, né, no INS, né, e a gente não sabe o que vai vir. Que não venha, enfim, não pode nem imaginar, entendeu? Porque é um vírus extremamente violento, quer dizer, ele atinge todas as estruturas nobres, quer dizer, ele atinge sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema nervoso central. Quer dizer, ele realmente não veio para brincadeira. Agora, a gente tem um índice de H1N1 que eu não sabia, que eu fiquei sabendo agora, estudando Covid, que é de AVC durante H1N1, entendeu? Então, isso é que fez com que os cientistas fizessem essa associação com mais facilidade. E esse índice eu desconhecia. Eu desconhecia o índice de pacientes com H1N1 e durante a internação vai e faz o AVC. E tem a ver, né? Porque tanto uma quanto outra são formações de coágulos mesmo no... E o que tem que... Eu acho que a gente tem que deixar sanguínea, bem claro aqui é que, apesar dos riscos, né? o tratamento fonoaudiológico não pode ser retardado, não é mesmo? Não pode, de maneira alguma. Como também é no Covid em relação à disfagia, né? Acho que ele tem Oi, no seu Claudinha, deu uma travada novamente. Você quer sair e voltar? Para ver se volta melhor? Tá. Travando muito. Vou chamá-la aqui novamente, pessoal. Só um minuto. Vamos lá, Claudinha. Manda brasa aí, querida. Obrigada, Carol. Obrigada, Estela, Dani, Maria Clara, Gil. Vamos esperar a Cláudia voltar aí para ela contar como é que está sendo essa história do Covid aí no Rio de Janeiro. Rita, minha amiga fonoaudióloga lá de Minas. Prazer, querida. Vamos voltar aqui. Em instantinhos, a conexão não está ajudando hoje. Sandrinha, meu amor, beijo. Vamos ver aí. Pois é, não tá, a conexão está com algum problema, Claudinha. Não sei o que está acontecendo. Eu vou cancelar e chamar de novo. Espera aí. Cláudia, vamos lá. De novo, querida, aceita aí, por favor. Aqui travou também, Carol. Eu não sei se é a tempestade de hoje que está fazendo isso. Aí está tendo tempestade, Gigi? Aqui teve tempestade hoje. Claudinha, eu queria te fazer uma pergunta relacionada também aos AVCs, que são o ronco. Eu me lembro muito bem da gente sempre perguntar isso aos seus pacientes, né? O ronco tem uma relação com os AVCs, Claudinha? Você está falando do ronco ou você está falando de um murmúrio? Do ronco que leva à apneia do sono, né? Que causa... Ao contrário, entendi. A apneia do sono, se ela tem relação com AVCs, tá? Isso. Na realidade, Gigi, tem uma incidência importante de pacientes que têm AVC e têm um histórico de apneia do sono. E justifica, né? Porque, na realidade, a apneia do sono, ela, se não tratada, ela vai convidar essa estrutura cerebral várias vezes a ter minúsculas interrupções de circulação de oxigênio, entendeu? Então, se aquilo ao longo de uma vida, aquilo vem se repetindo sem uma devida atenção, né?
você acaba fazendo um quadro aí circulatório no cérebro sem nem saber, né? É mais agravado. Tem essa incidência, sim. Tem muita incidência de pacientes com AVC que tem histórico de apneia do sono. Então, assim, é muito importante quem contraiu o Covid ficar atento também para essa questão do ronco, né? Porque pode haver aí uma combinação de fatores, né, para botar mais na conta aí, né? Para gerar um AVC, né? Eu acho que com relação ao Covid, eu acho que tem que ter uma atenção máxima, porque é tudo tão novo, Gigi. Para você ter ideia, tem pacientes que estão falando, e a saturação de oxigênio está lá embaixo, de repente o paciente pega e apaga. Entendeu? Do nada, né? É, eu fiquei assim muito surpresa com os relatos de hospital, né? Até porque lá na São José eles fizeram, enfim, todo um trabalho, toda uma equipe trabalhando separado para Covid, um trabalho muito bacana, né? De isolamento, de tudo. Então a gente teve oportunidade, tem grupos, né, específicos para estudar diariamente o tema. Então, a gente teve a oportunidade de ver como que os casos de Covid, eles se agravavam assim de uma forma bastante repentina, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estar atenta a muitas coisas aí com esse Covid agora, sabe? Pois é. Ô, Claudinha, depois que o paciente vai para casa, que ele já tem condições de ir ao consultório, agora, não sei, né, se eles vão mais ao consultório, mas, bom, enfim, eu sei que fazia parte da sua avaliação, a sua tese de doutorado, né, foi sobre processamento auditivo, né, no paciente afásico, fazendo essa união do processamento auditivo com a linguagem, né? Você acha que em que momento, assim, o paciente afásico pode, né, e deve ser avaliado por um audiologista para que faça uma avaliação do processamento auditivo? Eu acho que isso vai ter de ocorrer, não tem como não fazer, né? Isso é parte, para mim, é parte fundamental de um AVC e de lesões que justifica essa área. Agora, vai ser quando o paciente tiver condições para. Por quê, Gigi? Você tem lesões, né, de AVC que você não consegue fazer nenhuma despistagem do processamento, que é aquilo que a gente fala, né? Vai enxugando para ver se tem só a localização sonora, né? Enfim, é no momento em que ele tiver condições, né? Porque o processamento você tem de responder, você tem de ter um mínimo de integridade ali para poder ter uma resposta que seja de apontar, entendeu? Atenção, né? Tem que ter atenção, compreensão, né, Cláudia? Concentração também, né? Tem que ter um pouco de concentração. Agora, com relação ao trabalho da gente nesse novo momento de Covid, isso para mim foi um desafio. Por quê? Porque quando eu falei, meu Deus, eu vou atender meus pacientes afásicos né, por uma via virtual, como vai ser isso? Vou atender meus pacientes disfásicos por uma via virtual? Foi um enorme desafio. Para mim foi, e no primeiro momento eu achava que não ia dar, né? O que a gente tem hoje? Os pacientes graves não dão mesmo, não tem condição. Os pacientes graves faz-se necessário um atendimento presencial, né? E quem está fazendo isso na equipe é uma querida, que é uma fonoaudióloga que trabalha comigo, que é a Carol, que você conhece muito, e Outra ela irmã, não, outra irmã. e ela não comunica com o hospital, entendeu? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado dos pacientes que são atendidos em casa não terem o profissional que comunica com o hospital. Os outros, a gente está conseguindo, sim, atender pela via virtual e algumas vezes a gente tem a ajuda ou de um acompanhante, ou de um enfermeiro, de um familiar. Agora, eu estou até surpresa, porque eu receei que isso não fosse dar certo, entendeu? E os pacientes de disfagia, né, eles necessitam sim de, enfim, vez ou outra você literalmente botar a mão na massa, né? Porque são pacientes que exigem uma manipulação passiva, são pacientes que não podem ficar direto, né, com esse atendimento virtual.
O que eu estou entendendo disso? Eu estou entendendo que nessa nova ordem de vida aí que a gente vai ter, no caso da gente, da fonoaudiologia, por um bom período, eu acho que a gente vai ter que fazer as duas coisas. A gente vai ter de atender pacientes que não são graves. A gente vai ter de fazer o atendimento virtual e também o atendimento presencial. O presencial ele Sei, vai seria requerer como... toda uma nova dinâmica, né, de funcionamento do consultório, porque é o N, etc e tal. Entendo. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de atendimento híbrido, né? Quando você consegue fazer, né, esse virtual e eventualmente fazer uma intervenção presencial. Então, com certeza, eu acho que essa vai ser uma forma mais eficaz, né? Não sei, talvez vai ser a melhor, mas vai ser a possível, né? Não, eu te digo, Gigi, que a melhor não é, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a melhor não é. Mas é o que a gente pode fazer hoje, né? Eu não vejo uma outra alternativa. E, por incrível que pareça, e faz sentido, hein, por conta do momento que a gente está vivendo, as pessoas estão se adaptando. A gente tem uma capacidade de adaptação absurda, né? Então, as pessoas. E agora, os pacientes mais graves, não. Os pacientes mais graves, realmente, eles têm de ser vistos presencialmente. Né? E para a gente foi um desafio, porque não pode interromper nesse momento, né? Foi difícil, mas deu para contornar. Claudinha, você falou aí uma coisa muito importante, que no atendimento virtual, mais do que nunca, a família, né, o cuidador tem que estar presente. E eu assisti por muitos anos o quão importante é esse trabalho da fonoaudiologia com a família, com o paciente afásico, com o paciente demencial, né, nessa aceitação, nessa transformação, porque a maioria das vezes, né, eu via lá no consultório, os pacientes afásicos, eles eram assim, o provedor da casa, né? Pessoas que eram assim, a referência familiar, e de repente não são mais. Então, há uma mudança. Quantas vezes a gente ajudou casamentos, né, a não se romperem? E os cuidadores, né? Porque muitas vezes eles querem ajudar e a forma de ajudar, né, não é adequada e a gente tem que ter muita habilidade. Eu via todo esse carinho que você tinha com as famílias, esse trabalho com as famílias, de reinventar, né, essas pessoas. E eu vi assim, quantos pacientes, né, que tinham profissões e tiveram que se tornar artista, ir para fotografia, escrever um livro, né? Ir para dança, ir para o canto, aprender a gostar de usar computador. Muitos deles, né, naquela época, não. O computador hoje em dia faz parte, né, da vida do idoso. Mas há 10 anos atrás, eu me lembro, assim, pouquíssimos gostavam de usar o computador. E então, assim, eu vi o quanto você trabalhava com essas famílias para tentar reinventar esses pacientes, né? É, Então, conta um pouquinho aí desse seu trabalho, querida. eu vejo assim como impossível, né? Você não trazer essa família para junto desse tratamento, né? E os segmentos de tratamento de saúde, a família Espera só um minutinho que deu uma travada novamente, Claudinha. Eu não estou ouvindo sua voz, querida. Espera só um minutinho aqui para você refazer a sua frase, tá bom? Porque eu quero que todo mundo escute isso, porque eu sou testemunha do trabalho. Só um minutinho aqui, minha querida. Eu vou chamar você novamente. Eu quero que todos escutem o que você tem para falar sobre essa questão da família, dos cuidadores, junto com o tratamento do paciente afásico. Né? Alguns pacientes se tornam muito agressivos, chegam a bater nos familiares, e o quanto é importante o fonoaudiólogo, né, estar junto com a família para entender
o que é a afasia, né? Como cuidar do seu ente que agora não tem mais aquela linguagem e tem uma outra linguagem. Vamos criar outras formas de se comunicar. Isso que é assim, talvez o grande objetivo da reabilitação do paciente afásico, somente para aqueles que tiveram sequelas significativas. Né? Muitos, graças a Deus, recuperam a fala de uma forma funcional, satisfatória. Pode. Deixa eu chamar novamente, Claudinha, aceita aí, por favor. Podem retornar às suas atividades profissionais, voltar a trabalhar, voltar a conviver com os amigos, mas muitos precisam se reinventar, né? Vamos lá, querida, volta a falar aí do seu trabalho junto com a família, por favor. Oi, Gigi. Nossa, a conexão. Continua. E falta tão pouquinho tempo para acabar a live que eu não gostaria de interrompê-la sem esse fechamento da família. Na realidade, como eu estava falando, a família é determinante, né? Não estou te ouvindo, Claudinha. Espera aí, querida. Vou te chamar novamente, tá bom? Aceita aí para você fazer. Ai, não. Tá chamando. Pois é, Dani, bem na hora de falar sobre a família, né? A Cláudia Olha tem um dom. só, eu não Então, Claudinha, nós temos só 8 minutinhos para terminar a nossa live. é uma E pena, aí eu tá? queria que Assim. você Vamos lá, falasse vamos sobre seguir. essa parte aí. Tá. A presença da família é determinante, né? Considerando que os pacientes estão altamente fragilizados e eu preciso dessa família porque eu tenho aquele momento terapêutico, mas fora aquele momento terapêutico, essa família vai ter de estar ali, estimulando, seguindo as orientações, esse paciente. E principalmente porque o que a gente faz com o paciente, isso é importantíssimo, né? E essa semana eu ouvi uma coisa que me chocou um pouco, né? As pessoas pensam que a gente atende, mas não tem um objetivo direto, né? O objetivo imediato é trazer esse paciente para a produção. Esse paciente ele tem de voltar a produzir. Não tem cabimento você trazer de volta, né, a linguagem do paciente, né, e não fazer com que ele venha a produzir a partir dessa linguagem que é a única via de gratificação que ele vai ter. E eu fiquei muito assustada, porque infelizmente não é todo mundo que pensa assim no meio médico, né? E os médicos eles têm um outro olhar, inclusive da reabilitação. Eles acham, né, que o paciente está bem se o paciente está clinicamente, se o paciente tem uma comunicação alternativa, uma coisa assim, tipo assim, se safou, está bem. Quando não é. Na realidade, nós, reabilitadores, né, da linguagem, eu acho que a gente tem de exaustivamente, dentro das possibilidades reais do paciente, tá estimulando junto com essa família, inclusive orientando essa família, né? Os pacientes têm de ter orientação de como, a família tem de ter orientação de como lidar com esse paciente para poder ajudar ao máximo ele praticar o que é estimulado durante a terapia. Porque não adianta nada, ele vai ali para a terapia, se ele pratica que quando chega em casa ele não consegue dar continuidade dessa prática, ele vai ter uma dificuldade enorme de fixar e de automatizar os padrões que outras áreas cerebrais se colocaram à disposição para fazer. Então, a família, para mim, é determinante. Se não for família, é o amigo mais próximo. Se não for o amigo mais próximo, nem a família, é o cuidador. Mas sempre tem alguém que está disponível a ajudar. Sempre tem. É isso aí, eu acho super importante, você falou.
que é feito num consultório, né, tem que se trabalhar, tem que se fazer em casa, porque senão não tem função, né? E se a gente não traz a função, Claro. fica assim, É. né? Não, e tem uma outra questão, né? O cérebro, ele funciona pela repetição, né? São repetições diferenciadas, né? Então, ele tem de exercitar aquela nova função que está sendo criada ali, né? Que já era de um conhecimento dele, mas agora passa a ser nova, porque é uma outra zona que está fazendo, e tem de estar ativando a todo instante essa memória neural para poder fazer com que isso, de fato, se concretize como uma nova função, entendeu? Então, hoje eu tenho uma nova função de fala. Eu já tive uma função de fala, hoje eu tenho uma nova função de fala e ela está importantíssima até no processo da neuroplasticidade. Isso é determinante, determinante Outra fora coisa. do consultório. Outra coisa que eu via também, assim, né, o quanto você tinha que falar, convencer as famílias que aquelas atividades que às vezes pareciam ser tão simples, porque na verdade, às vezes a gente começa, né, Cláudia, montando um quebra-cabeçazinho, fazendo atividades tão simplórias, né, de escutar um som, associar uma figura, e às vezes o paciente tem consciência daquilo e se revolta e não quer fazer, então quanto que a família tem que entender e ajudar a gente, né, a galgar essas etapazinhas, subindo a escadinha, né, bem devagarzinho, e entender que é importante passar. Então, assim, às vezes o cara teve, sei lá, uma super posição, né, falava não sei quantas línguas e de repente tem que aprender a fazer A. Exatamente. E chega ao ponto, Gigi, das pessoas virarem para falar, você está fazendo fazendo com meu marido, enfim, atividades de criança. Você está fazendo coisas muito primárias, né? E na realidade isso faz necessário porque a linguagem ela tem uma hierarquia e ela requer, né, durante a sua recuperação, o cumprimento dessa hierarquia. Senão, lá na frente, enfim, a gente com certeza vai ter problema. Agora, o que é difícil é que as pessoas não têm a dimensão, infelizmente, acho que isso é um processo cultural, elas não têm a dimensão de algo que é muito óbvio, né? A gente trata, né, do que é mais caro ao sujeito. Exatamente porque o que é mais caro, o que é mais nobre, é o que é mais requintado, entendeu? Então, você recuperar uma linguagem é uma tarefa altamente requintada, agravada ao fato de que cada sujeito é um sujeito, de que cada sujeito tem a ligação dele com o meio externo pela via da linguagem de uma forma, entendeu? E agora, infelizmente, as pessoas não têm essa dimensão, não têm essa dimensão. Elas não conseguem entender a gravidade que é você perder e você recuperar um processo de linguagem. Eles não têm, não é muito falado, não é muito trabalhado, eu acho que é por aí. Claudinha, nós temos só Agora, 1 minuto e meio para terminar nossa live. Eu queria muito te agradecer, dizer que foi um privilégio, tudo que eu aprendi a fazer na vida, foi ouvindo você falar, foi vendo você fazer. As famílias que passaram por você foram abençoadas. Você é realmente um anjo na família dessas pessoas, dos profissionais que trabalham com você. Eu tenho certeza, tem vários aqui assistindo, tá? E eu queria que você aproveitasse esse último minutinho que resta para dar suas palavras finais. Fica com você, querida. Apesar que está travando de novo. papo com você. Ah, não, agora soltou, né? E, enfim, você também não é fácil, né? Vamos combinar que você é uma fonoaudióloga top, 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 né? Oh, meu E amor. você
Eu também aprendi muito com você, sinto muita falta agora, Gigi, porque os nossos papos eles não estão ficando assim toda hora a gente papeando como a gente fazia, entre um Mas em intervalo e breve outro. vamos fazer outra live aqui, tá? Porque você vai falar sobre os recém-nascidos, sobre o teste da linguinha, combinado? Tá? O polêmico teste da linguinha, né? Tá E bom. eu, 10 segundos, enfim, amiga. 10 segundos. então, enfim, a mensagem é que todo mundo fique muito bem, que todo mundo, enfim, vá se adaptando a cada dia a essa realidade nova nossa e um